Pessoas de muita fé costumam descrever o dia do juízo final como o momento em que as trombetas de Jericó ecoarão pelos céus e tanto os vivos quanto os mortos serão julgados por Deus. Mas talvez uma visão mais realista desse dia seja imaginar o mundo sendo consumido por um inferno de chamas nucleares. É claro que ninguém pode afirmar com certeza se isso realmente vai acontecer ou de que forma aconteceria. No entanto, há muito tempo os cientistas vêm alertando sobre outra ameaça igualmente assustadora: os desastres naturais. Estamos vendo o clima mudar drasticamente diante dos nossos olhos, e isso pode provocar o fim do mundo mais rápido do que imaginávamos. Olá, pessoal! Um dos sinais mais alarmantes desse possível fim é o comportamento do famoso glaciar Thwaites. Ele não recebeu o apelido de glaciar do juízo final à toa. Bem-vindos, aqui é o Pipa. Então, vamos começar. Avaliação da situação. Atualmente, o glaciar Thwaites é uma das maiores massas de gelo da Antártida, conhecido por sua velocidade impressionante de deslocamento e derretimento. Essa gigantesca plataforma de gelo tem entre 800 e 2.000 metros de espessura e se estende por 120 quilômetros ao longo da costa sudoeste da Antártida. A língua de gelo do glaciar Thwaites avança até a baía da Ilha Pine, voltada para o mar de Amundsen, a leste de um vulcão extinto chamado Murphy. Em 2021, a velocidade de deslocamento da parte superficial do glaciar era de 600 metros por ano. Os glaciologistas preveem que, nos próximos 5 anos, essa velocidade pode chegar a 2 km por ano. O derretimento desse glaciar começou por volta de 11.600 anos atrás, quando a última era glacial chegou ao fim. Mas quem acha que o gelo vai derretendo lentamente e aos poucos está enganado. Se o ciclo entre as eras glaciais e os períodos interglaciais fosse controlado apenas pela órbita elíptica da Terra ao redor do Sol, esse processo realmente seria mais suave. Mas essa é uma visão ultrapassada. De acordo com estudos mais recentes, o surgimento das eras glaciais está fortemente ligado à precessão, ou seja, à oscilação no eixo de rotação da Terra. As teorias atuais indicam que há uma ligação muito mais próxima entre o derretimento das geleiras do hemisfério norte e do hemisfério sul. Acredita-se que mudanças na inclinação do eixo terrestre fizeram com que as geleiras do hemisfério norte derretessem, provocando o transbordamento de água gelada no Atlântico Norte. Como resultado, as correntes marítimas mudaram de curso e a temperatura do Atlântico Sul e dos oceanos do mundo todo começou a subir. Uma equipe da Universidade Estadual da Pensilvânia, liderada por Richard Allen, analisou núcleos de gelo da Antártida e concluiu que esse aquecimento aconteceu de forma repentina. Segundo eles, o processo de aquecimento que fez o nível do mar subir drasticamente durou apenas 3 anos. Na época em que esse desastre natural ocorreu, o Homo sapiens já havia se espalhado por boa parte do planeta. E talvez por isso esse evento tenha sido passado adiante sob a forma de mitos e lendas sobre um grande dilúvio. E agora, cerca de 10.000 anos depois, estamos diante da possibilidade de que isso se repita, só que numa escala ainda mais assustadora. Desde a década de 1980, o glaciar Thwaites começou a derreter num ritmo mais acelerado. Essa tendência foi confirmada por um grupo internacional de climatologistas de países como os Estados Unidos e Reino Unido. Um artigo publicado na revista científica PNAS, Anais da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, apontou que esse derretimento acelerado já é responsável por cerca de 4% de toda a elevação anual do nível do mar. Os cientistas acreditam que o gatilho para esse processo foi um evento de El Niño, excepcionalmente forte ocorrido na década de 1940. Como você deve saber, o El Niño é um fenômeno climático global que ocorre a cada alguns anos e aquece a superfície do Oceano Pacífico Sul. Em geral, ele dura de 9 a 18 meses e costuma ser seguido pelo fenômeno oposto, conhecido como La Nina. Mas naquele caso específico, o El Niño foi extremamente intenso e durou de 1939 a 1942. E assim o derretimento do glaciar Thwaites, que começou a se acelerar em 1939, ainda continua em curso até hoje. Um aquecimento temporário acabou desencadeando um processo muito mais forte e duradouro.
O que o derretimento do glaciar Thwaites pode causar? A professora de geologia da Universidade de Houston, Julia Wellner, acredita que o impacto térmico causado pelo El Niño foi justamente o fator que desestabilizou o equilíbrio de todo o sistema de geleiras da Antártida. Ela compara o glaciar Thwaites a uma rolha de garrafa. Por enquanto, ele ainda segura o derretimento em larga escala das geleiras da Antártida Ocidental, mas no momento em que essa rolha for retirada, todas as outras geleiras da região começarão a escorrer em direção às águas mais quentes do Pacífico. E os cientistas vão além, afirmam que o derretimento do glaciar do juízo final pode desencadear o colapso não só das geleiras da Antártida, mas de todo o planeta. Uma ideia nada reconfortante, diga-se. Ainda assim, mesmo que olhássemos apenas para o Thwaites, já haveria razões suficientes para ele ter ganhado esse apelido. Estima-se que se todo esse glaciar derretesse e escorresse para o Mar do Sul, o nível dos oceanos subiria 65 centímetros. O mais importante a entender é que hoje o aumento do nível do mar já é visto como inevitável. A única questão agora é com que velocidade isso vai acontecer? Nas últimas décadas, a visão sobre o Thwaites mudou. Antes, se achava que ele entraria em colapso a qualquer momento, mas hoje se estima que ele levaria de 100 a 150 anos para derreter por completo, o que soa um pouco mais reconfortante. No entanto, os especialistas estão preocupados com o fato de que a rocha sob o glaciar tem uma inclinação em direção à plataforma de gelo, o que facilita e acelera naturalmente o deslocamento e o derretimento do gelo. Os cientistas temem que, se a plataforma que sustenta grande parte do glaciar do juízo final entrar em colapso, uma gigantesca parede de gelo de cerca de 100 quilômetros possa surgir ao longo da costa. E, a partir daí, blocos imensos de gelo começariam a se desprender e cair no mar, um após o outro. Nos últimos anos, porém, uma teoria mais otimista ganhou força, a de que, mesmo que a plataforma colapse, o paredão de gelo que surgiu depois será mais baixo e relativamente estável. Segundo essa teoria, mesmo no pior cenário, o glaciar Thwaites ainda resistiria por mais 50 anos. Mas novas pesquisas acabaram com esse otimismo. No dia 13 de março de 2025, o Consórcio Internacional de Climatologistas divulgou um relatório sobre o estado atual do glaciar Thwaites, e o conteúdo foi um verdadeiro balde de água fria para os que ainda tinham esperanças. O relatório aponta que, no lado leste do glaciar, várias grandes rachaduras diagonais estão se formando e se estendem a um ritmo de cerca de 2 km por ano. Se isso continuar, o colapso completo do glaciar, que antes era previsto para daqui a 50 ou até 150 anos, pode acontecer já em 5 anos. Só para ter uma ideia, esse glaciar é tão imenso que, em área, ele é comparável à ilha da Grã-Bretanha. Mas os últimos 10 anos foram, de longe, os piores para ele. Só nesse período, perdeu cerca de 600 bilhões de metros cúbicos de volume. Como esse glaciar funciona? Como uma espécie de barragem que impede que águas quentes entrem por baixo da camada de gelo da Antártida Ocidental. E esse é um alerta muito grave para toda a humanidade. Se ele desaparecer, nada mais vai impedir a entrada de águas oceânicas quentes no espaço entre a superfície antártida e a da base da camada de gelo, que chega a ter de 2 a 3 quilômetros de espessura. Aliás, a espessura média do gelo na Antártida é de aproximadamente 2.040 metros, podendo chegar até 4.500 metros nos pontos mais profundos. Mas o motivo pelo qual o glaciar Thwaites é chamado de glaciar do juízo final vai muito além do seu tamanho. Sim, é verdade que ele se derrete por completo. O nível do mar vai subir 65 centímetros. E isso por si só já seria catastrófico. Diversas cidades, países e ilhas inteiras seriam engolidos pelo mar. Para nações com regiões costeiras baixas, como as paradisíacas Ilhas Maldivas, a Holanda, Veneza e Bangladesh, o impacto seria devastador. Mas isso ainda é só o começo. O verdadeiro pesadelo vem depois. Porque o colapso do glaciar do juízo final pode funcionar como um catalisador que desencadeie o colapso da camada de gelo de toda a Antártida. E se isso acontecer, o nível dos oceanos pode subir nada menos que 3 metros. E mais, essa reação em cadeia pode se espalhar como um dominó, fazendo também o gelo da Groenlândia e do Ártico começar a derreter em massa. Se isso acontecer, o nível do mar pode subir até 7 metros. Seria literalmente o fim do mundo como o conhecemos.
Cidades como Londres e Cambridge, no Reino Unido, São Petersburgo, na Rússia, e ainda Tallinn e Helsinki, às margens do Mar Báltico, ficariam submersas. E quanto à Holanda, já que está abaixo do nível do mar, é protegida apenas por diques não muito altos. Seria completamente engolida pelas águas do Mar do Norte, desaparecendo sem deixar vestígios. Grandes cidades da China como Pequim, Xangai, Guangzhou, com populações de milhões de pessoas, também não escapariam da fúria do oceano. Vastas regiões dos Estados Unidos e do Japão, onde hoje vivem centenas de milhões de pessoas, também seriam engolidas pelas águas. Isso é um futuro inevitável. Por isso, o maior desafio da humanidade agora é se preparar para um novo ambiente de sobrevivência. Se um grande dilúvio acontecer nos próximos 5 anos, não haverá tempo suficiente para se preparar e enfrentaremos uma tragédia de proporções imensas. Felizmente, por enquanto, os cientistas ainda consideram esse cenário como um dos piores possíveis. Mesmo assim, os cenários intermediários também estão longe de serem animadores. Em um desses cenários, prevê-se que o aumento do nível do mar fique dentro de 1 metro até meados deste século. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Tudo ainda está envolto em 7 véus. E para piorar, o aquecimento global está acelerando ainda mais o derretimento das geleiras na Antártida. E o mesmo tipo de derretimento acelerado está acontecendo no extremo oposto do planeta. Segundo estimativas do Instituto Meteorológico Dinamarquês, desde 2021, o degelo no Ártico durante o verão tem atingido cerca de 8 bilhões de toneladas por dia, o dobro da média dos anos anteriores. Ainda segundo o Instituto, no verão de 2021, foram registradas temperaturas em torno de 20 graus Celsius no norte da Groenlândia, o dobro da média normal para a estação. Mas os países desenvolvidos não estão de braços cruzados esperando o desastre chegar. Em 2018, foi criada uma equipe de monitoramento como parte de um programa internacional voltado ao estudo do glaciar Thwaites. Possíveis soluções. Os problemas são tão graves que, por mais ousado que seja um projeto novo, ninguém mais se surpreende. Por exemplo, o professor Douglas McKayle, da Universidade de Chicago, propôs uma ideia inusitada: instalar tubos que liberam bolhas de ar sobre o glaciar, criando uma espécie de barreira que impediria a entrada da água quente do oceano. Outra sugestão ainda mais fora do comum seria cobrir a superfície do glaciar com mantas especiais capazes de refletir a luz do sol. Esse método já foi usado, na prática, para proteger alguns glaciares nos Alpes. No entanto, projetos para proteger geleiras ainda estão, por enquanto, apenas no papel. Seja por dificuldades técnicas ou por oposição de ambientalistas, essas ideias ainda não saíram do estágio teórico. O que parece ser mais viável no momento são os projetos que diversos países estão desenvolvendo para lidar com os efeitos da elevação do nível do mar. A Holanda, por exemplo, está apostando na construção de cidades flutuantes, enquanto Singapura já começou a elevar suas regiões costeiras. Veneza também iniciou ações para proteger a cidade. Lá está em construção um sistema de barreiras móveis contra marés altas e inundações. E no Japão foram além. Há planos para transferir toda a infraestrutura para áreas mais altas no interior do país. Diante dessas iniciativas, é possível dizer que a humanidade tem sim o potencial de superar até mesmo mudanças catastróficas em escala global causadas pelo glaciar do juízo final. No fim das contas, tudo depende de quão seriamente encaramos essa ameaça e de quanto tempo ainda temos para nos preparar. Se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!